O segredo não está apenas em fazer, mas em se alinhar com a vontade de Deus. Antes eu achava que as coisas iriam funcionar apenas na força do meu braço, até que eu entendi o verdadeiro sentido, que é se relacionar com Deus e se alinhar com o propósito que Ele quer para você. Eu quero que você entenda o mesmo que eu precisei entender. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E os planos dele é sempre maior do que os seus. Muito prazer, eu me chamo Daniela Vieira, seja muito bem-vindo a este meu canal. Aqui eu compartilho como se conectar com Deus de forma livre e sem religiosidade, apenas você e Deus. Também falamos sobre desenvolvimento pessoal e a transformação da sua mentalidade, fazendo com que você tenha uma vida nova de dentro para fora. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Mas voltando ao que estávamos falando, quando você entende o seu propósito em Deus, o medo ele diminui, a ansiedade ela desaparece e as direções elas se tornam claras. Você tem muito clareza do que fazer. O meu negócio mudou, a minha forma de trabalhar mudou, a minha forma de vender mudou, tudo na minha vida mudou quando eu coloquei Deus como prioridade. Quando você dá espaço para que Deus haja na sua vida, não existe voz do inimigo com autoridade sobre você. E como que eu posso construir isso com Deus? Gente, intimidade com Deus não é sobre você sentir Ele, nem todos os dias você vai sentir. É sobre ser e andar com Ele no dia a dia. Você andar com Ele no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, para qualquer lugar que você for, você levar Jesus com você. É como você faz com o seu parceiro. Você precisa de tempo dedicado ao seu relacionamento para que isso flua, para que você e o teu parceiro tenham intimidade. O mesmo acontece com Deus. Não é diferente de um relacionamento com uma pessoa, entende? É a mesma coisa. Precisa de tempo e dedicação para ter intimidade com Deus. Você precisa escolher amar Ele todos os dias, porque na verdade amor é uma escolha. Você não acorda sentindo amor, você decide amar as pessoas, mesmo com defeito, mesmo após ter feito coisas ruins com você e você perdoar e você amar. Então, tudo isso é uma decisão. Você vai tomar a decisão de amar a Deus, você vai tomar a decisão de ter intimidade com Deus. Então a primeira dica que eu te dou é, estabeleça um lugar e um tempo para falar com Deus. Eu faço muito isso. Aqui eu tenho o meu escritório, então é o lugar onde eu oro e o lugar onde eu tenho o meu momento de trabalho, de devocional. Quando eu entro naquele quartinho é como se fosse só eu e Deus. Então estabeleça um lugar e um tempo para que você possa falar com Deus. O teu quarto pode ser esse lugar, a tua mesa pode ser esse lugar, mas tem um lugarzinho para ficar só você e Deus. É tão gostoso isso, teu cantinho com Deus. Fala com Deus como se Ele fosse teu amigo, como se fosse teu esposo, como se fosse qualquer pessoa que é íntimo de você. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de orações difíceis. Deus conhece o teu coração, então fale com Ele como você falaria com a sua melhor amiga. Eu chego pra Deus e falo bem assim, ai Jesus, hoje eu tô com meu coração apertado, tô com ansiedade. Ai, Jesus, hoje eu fiz isso e isso, meu dia não foi como eu gostaria. Eu chego pra Deus e falo, Pai, eu te amo tanto, me ajuda a ser melhor todos os dias. Me ajuda a ser mais forte, porque sem ti eu não consigo, Pai. Eu chamo Ele de Pai. Sabe por que eu chamo Ele de Pai? Porque pra mim a gente tem uma intimidade. Pra mim eu vejo Ele como meu Pai. O Pai que eu não tive presente de fato, eu vejo nele. Nele eu encontrei a paternidade que eu não tive, sabe? Então olhe pra Deus e veja Ele como teu Pai, porque Ele te ama e Ele quer estar com você. Ele quer assumir esse papel de paternidade. Ele quer que você entenda que você tem um Pai que te ama de verdade. Então deixa Ele fazer isso, mas permita que Ele entre, permita, porque Ele é educado, Ele não vai entrar sem permissão. Então seja real, seja verdadeira com Deus, conte para Ele os seus medos, conte para Ele os seus erros. E na verdade, mesmo você contando, Ele já sabe, só que é uma forma de você desabafar. Vou te falar uma coisa, Deus, Ele quer que você converse com Ele, não porque Ele não sabe, mas porque Ele quer ter intimidade com você. E isso só é desenvolvido através de conversa, de diálogo. E não é possível você ter isso com ninguém se você não tiver conversa, não tiver diálogo. Então, por mais que Deus saiba da tua vida inteira, por mais que Deus saiba o que você fez de errado, por mais que Deus saiba o que você fez de certo, é necessário você conversar com Ele e ter intimidade com Ele. Outro ponto extremamente importante: aprenda a ouvir a voz de Deus. Não quer dizer que você vai ouvir uma voz de Deus audível. Deus fala de muita forma.
mas é necessário que você silencie. Eu gosto muito de quando eu estou fazendo meu momento de oração, eu ter um momento de silêncio também, para que eu possa permitir que Deus fale comigo. Deus vai falar com você através de Bíblia, através de sinal, através de coisas que só você sabe aí dentro de você, através de outras pessoas. Eu não sei qual a forma, mas ele vai te dar um sinal, algo que você sabe, que você vai ter clareza que é ele falando com você. Ou até mesmo ele vai colocar em seu coração uma clareza de algo que você antes não tinha e agora você está tendo. Então agora você sente algo como se fosse uma certeza dentro de você. Você tem essa clareza, não tem mais dúvida. Então pode ter certeza que na maioria das vezes, se você está orando, se você está buscando em Deus, ele está se falando com você. Ele está se revelando a você. Outro ponto é, gente, eu tenho uma intimidade com Deus que ela não se baseia a igrejas, ela não se baseia a religião, ela se baseia em mim e Deus. E sabe onde tudo isso começou? Através de uma Bíblia que eu ganhei da minha sogra. Minha sogra vai estar ouvindo esse vídeo com certeza. E através de uma Bíblia que ela me entregou, que ela me deu de presente, porque antigamente, tá? Eu vou ser honesta, vou ser sincera, antigamente eu via pessoas dando Bíblias de presente. Eu achava que coisa chata, tipo assim, coisa careta, sabe? Sério mesmo, eu achava. E hoje em dia, para você ver, eu fui transformada através da palavra. Então, quando eu ganhei essa Bíblia, comecei a querer estudar, eu tive vontade de ler. Então, eu fui vendo que, nossa, como é incrível as histórias bíblicas, gente, é maravilhoso. Só acha a Bíblia chata quem não pegou de fato para estudar e para ler, porque é muito legal, tem cada história interessante e linda. É claro que tem muitas partes também que precisa assim, de um certo discernimento para ler, mas conforme você for ir lendo, Deus vai te dar esse discernimento. Antigamente eu achava muito difícil ler a palavra. Tinha coisas que eu não entendia muito. Conforme eu fui me aprofundando, hoje isso é algo que virou intencional na minha vida. Isso é algo que não pode faltar. Então, conforme eu fui criando esse hábito de ler a palavra, vai se tornando fácil. Porque entenda uma coisa, as coisas elas são difíceis até você dominar ela. Depois que você domina, elas se tornam fáceis. Mas não é que as coisas são difíceis, é porque você ainda não começou a fazer com tanta constância ao ponto de que agora você domina aquilo. Então entenda que intimidade com Deus não se baseia a religião, não se baseia a igrejas, não se baseia a lugar. Eu não sou uma pessoa religiosa, nada, tá? Eu sou uma pessoa que eu busco, que eu oro, eu faço meu devocional e isso todos os dias. Eu tenho meu café com Deus Pai para fazer, que é o devocional. Eu faço estudo bíblico, eu tenho meu tempo com Deus, eu tenho meu momento de adoração com Deus. E isso não se baseia à igreja. É dentro da minha casa, no meu lugar, em qualquer parte do meu dia, Deus está presente. E é assim que eu quero que seja. Não vou falar que sou perfeita, que não. Mas Deus sabe que o meu relacionamento com Ele é verdadeiro. Tem muitas pessoas que estão na igreja e elas de fato não sentem a presença de Deus. Elas de fato, na verdade, elas não conhecem Deus. Então não adianta você estar na igreja e você não conhecer Deus. Muitas vezes a pessoa que está lá fora conhece Deus mais do que você, que está coberta da religiosidade. Então, o relacionamento com Deus se baseia em você e Ele. Inclusive, esse é outro ponto, tá? A religiosidade muitas vezes te impede de ter uma intimidade com Deus, uma certa conexão com Deus. Então, muitas vezes, isso pode ser uma barreira que te impede de ter algo maior e sobrenatural com Deus. Mas eu estou dizendo que você tem que viver uma vida totalmente errada diante de Deus. Mas entenda que a partir do momento que você começar a buscar Ele, do jeitinho que você está, não precisa ser transformado para ir buscar Deus, mas do jeitinho que você está, Ele vai te moldando, Ele vai te transformando. Foi assim comigo, por isso que eu estou falando. Então não precisa de você achar que tem que estar perfeito para buscar Ele, achar que tem que estar com a vida em dia. Vai, busca Ele como você está. E entenda que o Espírito Santo que vai te tocar, é Ele que vai te transformar de dentro para fora. Você está focado no que é certo, no que é errado, que o irmãozinho não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo, mas você é mestre às vezes em julgar e apontar o erro do outro. Enquanto você não percebe que este é um defeito, que este é um erro. Então entenda que isso é na Bíblia. Se você quer apontar o erro do outro, primeiro você tem que tirar a trave que está no teu olho. E muitas vezes a religiosidade é o maior impedimento para te aproximar de fato da intimidade que Deus quer, de estar próximo a Ele.
E eu estou falando aqui daquela religiosidade que todo mundo acredita que já sabe, né? Mas vou explicar. Aquela que é cheia de doutrinas rígidas, que você não pode isso, que você não pode aquilo, e que você tem que seguir isso, que você tem que seguir aquilo, que o irmãozinho vai pro inferno, que o irmãozinho vai... Gente, por favor, né? Tá na hora de cada um cuidar da sua vida. Ninguém sabe quem vai pro céu ou não, porque às vezes essa dali que tá vestida dos pés à cabeça parece que vai pro céu, e a outra que não tá, talvez vá e a outra não. Então nunca saberemos quem de fato vai ou não. Mas Deus conhece teu coração e Ele sabe. Outro ponto é, não viva no automático. Às vezes a gente está com a vida tão acelerada, tanta coisa para fazer, e a gente acaba deixando a correria do dia impedir que a gente tenha um relacionamento com Deus. Eu penso que se o corpo dos teus sonhos vale uma vida com Deus, então não valeria a pena ter esse corpo dos sonhos. Se realizar todos os seus sonhos te impede de estar na presença de Deus, então não vale a pena realizar, porque no fim você vai sentir um vazio dentro de você. No fim, você vai se sentir perdido e não vale a pena conquistar nada sem Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus mandou o Pedro jogar a rede para pegar peixe, e eu quero que você faça uma analogia comigo. Quando eles pescaram a noite inteira e não tinha peixe, eles estavam sem a presença de Jesus. Mas quando Jesus mandou eles jogarem a rede, pegar peixe, eles estavam com a presença de Jesus. E aí eles tinham mais de 150 peixes, mas tudo isso porque eles estavam com a presença de Jesus. Então, muitas vezes a gente está tentando fazer as coisas pela força da nossa mão, não vai e não vai. Quando você se alinhar, quando você estiver com Jesus e Ele estiver com você, você vai ver como as coisas vão acontecer. Às vezes não é pela força do teu braço, às vezes é pela força do Senhor. A gente tem que fazer a nossa parte sim, óbvio. Mas você também tem que entender que a vida, ela não é só o físico, existe sim o espiritual. E isso aqui, na verdade, é como se fosse só um teste de como você vai se sair. Um teste para você aprender a lidar com as coisas daqui. Porque, na verdade, a vida, ela é eterna. Ela é lá com Deus. É lá no céu. Bom, e por hoje é só. Se você gostou deste conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal. E se você gostou dessa mensagem e acha que possa ser relevante para outra pessoa, compartilhe. Deixa aqui abaixo seu comentário se falou com você de alguma forma esse vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.